noite a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui com vocês na Hora do Chico. E hoje nós temos um tema fantástico. Boa noite, Dejan. Boa noite, Vaguinho, é verdade. Diga você mesmo o tema aí, porque o tema é maravilhoso, né? Inclusive, é um tema que envolve uma certa complexidade pela diversidade que ele traz, e também é um tema que está muito voltado para a realidade da vida de cada um de nós, né? Os sonhos e principalmente da forma como eles se processam em nossas vidas. Sim, né? Então nós vamos falar desses tipos de sonho. De antemão já fazemos uma advertência que não existe interpretação de sonho. Por favor, ninguém me peça para interpretar sonho. Isso acho que esse é o ponto que vai ser questionado. Nós não temos como, isso não é verdade. Se vocês encontrarem qualquer obra ou qualquer pessoa que diga que tem o poder de interpretar sonhos... E se principalmente disser que foi espírita, não é espírita. Não é. Pode ter certeza. Então nós vamos abrir aqui um vasto campo de debate, de esclarecimento, lógico, dentro do que nós temos como realidade, principalmente naquilo que a doutrina nos fortalece. Você sabe que a doutrina espírita, ela tem uma vinculação muito forte com o aspecto da ciência. Sim, com certeza. Nós temos a extensão de tudo isso com a nossa realidade religiosa, mas também temos o nosso lado filosófico. Filosofia, ciência e religião formam um tripé que dá sustentação a essa doutrina que, com certeza, nos traz profundos esclarecimentos sobre todos os temas da vida, e dentre eles não podia deixar de ser o que se refere aos sonhos, né? E a gente hoje está abrindo essa possibilidade para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos, e eu peço até aos nossos amigos, os internautas, que se porventura tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas. Vaguinho está aqui em online para poder selecionar e passar para a gente as perguntas. Exatamente. Todos que queiram fazer as perguntas, todos que queiram formular as perguntas, podem formular, gente. Não tenham receio de fazer a pergunta. Nós vamos tentar responder, porque na realidade nós não temos a ciência completa, que Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, onde a gente, quanto mais estuda, a gente descobre que não sabe. Então, na realidade, a gente está aqui exatamente esperando as perguntas de vocês, ansioso de que a gente saiba responder todas elas, né? Vejam, porque muitas vezes a gente tem alguns pontos que, poxa vida, a ciência espírita é muito ampla e muito dinâmica, né? A gente não sabe de tudo, né? Se a gente for afirmar que sabe de tudo, a gente realmente está cometendo um erro. E o que é importante para a gente trazer esse tema e começar a falar sobre ele, mais importante do que os sonhos, é o sono. O sono, que para nós é um enigma, mas eu sempre digo, o sonho é uma prenúncia da própria desencarnação. Sim. É uma espécie de um exercício da desencarnação. Sim. Porque todas as vezes que nós dormimos, nós de alguma forma nos libertamos, nos emancipamos do nosso corpo físico. Essa pergunta Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que fala da deliberação, ou seja, da emancipação da alma, e os Espíritos disseram com muita veemência que é verdade, todas as vezes que nós dormimos, o nosso espírito eventualmente se afasta do nosso corpo. Como é isso? Veja bem, no processo reencarnatório, antes de falarmos isso, podemos também dizer que nós temos 3 corpos praticamente coexistindo um dentro do outro, são corpos contíguos. Sim. Nós temos o corpo mental. Esse corpo a gente não tem a menor ideia do que seja a sua forma, porque ele é um corpo amorfo, para o nosso entendimento nós não temos ideia do que ele seja. Vamos colocar como se fosse uma centelha de luz. E esse corpo ele precisa produzir seu primeiro corpo, que é o corpo espiritual, um corpo energético. Que pode ser corpo perispiritual, pode ser modelo organizador biológico, pode ser corpo morfológico, depende de quem o defina. Esse corpo é o corpo que vai ser moldado de acordo com a nossa realidade de vida, através dos pensamentos, ou do pensamento, nas experiências que nós vamos vivendo a cada etapa reencarnatória. E temos em cada dessas etapas a fixação de um corpo, que é um corpo cronobiológico, que é o corpo físico. Esse corpo que nós construímos dentro do ventre de nossas mães,
nos nutrindo dos meios que são necessários, e ele vai servir temporariamente para a nossa experiência aqui na Terra. Por isso que cada um de nós tem um tempo definido, é como um aluno que tem uma temporada na escola, a fim de que ele possa se resguardar dos seus processos de crescimento, ele possa retificar coisas do passado que talvez ele não tenha conseguido, e arremetar arregimentar outros fatores que fazem parte do crescimento de cada um de nós. Então esse corpo ele tem uma energia que a gente chama de energia vital. Ora, se ele é um corpo cronobiológico, ele é o único corpo que nós temos que se decompõe, é o único corpo que se destrói. E, consequentemente, ele precisa de um processo de refazimento. Toda a nossa realidade biológica, ela se processa através de transformação. Sim. Essas transformações, à medida que elas vão se operando, esse corpo vai perdendo a sua vitalidade, o que nós chamamos de envelhecimento. E isso faz com que esse corpo, aos poucos, se desvaneça e, consequentemente, o que é que vai ficar apenas do corpo espiritual. Quando o espírito ele se emancipa, ele se afasta do corpo, nós temos o que nós chamamos de sono. O que é um sono? O sono é um estado de transe. A gente comentou tanto isso, não foi? Com certeza, com certeza. Então, o transe é um estágio de baixa frequência mental. Consequentemente, quando a gente, em momento de cansaço, de exaustão, o nosso cérebro começa a produzir, através da glândula pineal, uma substância chamada melatonina, que dá uma sensação de sono, de paz, de sossego, e aí começa anulando as nossas funções naturais, que são os sentidos captados pelo córtex frontal, que é a parte do cérebro que capta todas as nossas sensações do nosso aspecto consciente. Anulando esse aspecto, você entra num estado totalmente fora da sua realidade presente, que é o que a gente chama de sono. Então, existem alguns tipos de sono. Existe o sono reparador, que é esse sono que a gente tem logo no início, é um sono um pouco tumultuoso, é um sono muito inquieto, a gente acorda, dorme e, consequentemente, isso muitas vezes... São mais agitações do dia a dia, que você está muito voltado para isso. E nós temos o sono REM, né, que é aquele sono mais profundo, que é o sono que geralmente se processa lá para as 3 da manhã, para 4 horas da manhã, é aquele sono que é do refazimento total. E é na hora que o espírito começa a ter os contatos realmente. Aí, consequentemente, há uma deliberação, há uma manifestação do desprendimento do espírito. Esse aí é onde está uma das grandes questões das pessoas. As pessoas, geralmente, eu vi outro dia uma entrevista com Milton Filipelli, que é um cobrão, né? Você conhece de Milton, uma pessoa que realmente tem uma capacidade de síntese e conhece o espiritismo como ninguém. E Milton falou numa das entrevistas dele, foi engraçado porque perguntaram a ele sobre os sonhos, né? E ele falou que em relação às pessoas que muitas vezes, em busca dos seus parentes que já se foram, procuram a psicografia. E ele disse, olha, o sono, quando você está dormindo, é a forma mais direta de você entrar em contato com esses seus entes queridos. E aí veio a pergunta é, Dejan, quando a gente dorme, efetivamente a gente todos os dias se encontra com espíritos lá do lado de lá, seja da nossa família, amigos, inimigos e tal, é esse o contato que nós temos, ou muitas vezes a gente não tem contato nenhum porque a gente dorme um sono muito intranquilo e muito terra a terra. Me fala um pouquinho sobre isso. A qualidade do sono, ele é determinado pela condição de vida que você tem. Então, veja bem, nós vamos dividir em três etapas, 3 tipos de sonhos. Nós temos o sonho fisiológico. Como é que ele acontece? Quando a gente começa a dormir, o nosso cérebro ele começa a receber descargas elétricas, que fica exatamente na parte do nosso cérebro, nessa parte da base do cérebro. E essas conexões, aliás, esses impulsos elétricos, ele vai penetrar em toda a rede neural. Essa rede, ela se processa emitindo sinais que se combinam, formando todo o sistema cerebral. Esses impulsos elétricos vão para uma área do cérebro que é chamada de hipocampo. O hipocampo é a área do sentimento e da memória mais presente. Então, consequentemente, ela começa a emitir ali pedaços de fatos que foram e que aconteceram no seu dia a dia.
os problemas que você teve, as questões e também as coisas boas, como acontece no nosso, e pode acontecer no nosso dia a dia. Só que isso acontece de uma maneira muito fragmentada. Por quê? Porque ele começa a tirar daquela área ali apenas as imagens que são produzidas mediante aquele processo, ou seja, não há um sentido de uma lógica. Por isso que a gente chama de um sonho irracional, é um sonho em preto e branco. Consequentemente, esse sonho, ele nos dá um sentido de muita incerteza. A gente muitas vezes sonha com uma coisa, outra, mas é o sonho do nosso dia a dia. Sim, que a gente chama de um sonho fisiológico, ou seja, ele ocorre só na área do cérebro. Entendo. Aí você pergunta, e o espírito, ele se emancipou? Se emancipa. Agora, a emancipação do espírito vai se dar de acordo com a liberação que é dada a ele, pela maneira como você passou o dia, como você se comportou. Muitas vezes a pessoa está envolvida num estado de estresse, de ansiedade tão grande, que o espírito mal consegue se libertar. É como se ele ficasse preso às suas próprias reações fisiológicas. Consequentemente, isso faz com que a gente tenha aqueles momentos de pesadelo, entendeu? E isso faz com que a gente tenha uma ideia de um sonho sem o menor sentido. E é quando as pessoas muitas vezes perguntam como é que interpreta. Não há como interpretar um sonho desse, porque ele é de natureza unicamente cerebral. São sinapses, são processos, porque você sabe que o cérebro ele trabalha com duas realidades. Nós temos a realidade física e a realidade química. Os impulsos elétricos que fazem com que esses dendritos, que são esses filamentos dos neurônios, eles emitem sinais elétricos. E tudo isso está mergulhado numa substância chamada neuroquímica. Essas substâncias neuroquímicas são a adrenalina, né, a dopamina, a serotonina, entendeu? E, consequentemente, são substâncias que nos dão a sensação de harmonia, de paz, de tranquilidade ou de agitação, como no caso da adrenalina. Com certeza. Então, por isso que eu digo, as emoções, elas são químicas. As visões, os impulsos são mais de natureza física. Mas quando ele consegue, dentro de uma realidade dessa, unir uma coisa a outra, não há como ele fazer uma conexão, porque não há um acompanhamento de uma realidade presente. Entendo. Você está totalmente fora da sua área racional. Entendi. Então, ali eles estão captando imagens como se fossem histórias incompletas, que com certeza dão a sensação de um sonho totalmente perturbado. Muitas vezes é um sonho difuso, um sonho que não dá nenhum sentido, você começa, não termina, você cai, você voa, você se projeta, tudo isso está dentro desse processo. Mas aí vem o outro sonho, que é o sonho psicológico. Esse sonho está muito bem definido e por sinal, foi completado por Jung, por Freud. Freud, ele pegou a área do consciente... interpretação dos sonhos, né? E dividiu em três áreas. A área do consciente, que é essa área que nós estamos usando agora, que é a nossa área mais racional, é quando nós captamos as informações através do córtex frontal, através dos 5 sentidos, né? Consequentemente, ele conseguiu nos mostrar também uma outra área, que era do subconsciente, Sim. que é essa realidade mais presente, apesar de que já é uma área de arquivo, de memória, Sim. e a área mais profunda, que é a área do inconsciente. E ele mergulhou lá naquela realidade do inconsciente, porque ele começou verificando que os seus pacientes apresentavam-se sempre com dificuldade, com o problema voltado aos problemas do passado. E com certeza você sabe que nós temos um processo de vida que, por ser evolutivo, o nosso passado sempre foi mais difícil do que o presente. Então, os recalques, os medos, os pânicos, as frustrações, as fobias, isso fica tudo dentro de uma área mais profunda do inconsciente. E veja como é perfeita a natureza, para exatamente não se manifestar como perturbação na nossa realidade presente. Se a gente tivesse essa área deliberada, livre, nós não teríamos como formar o pensamento presente. Por exemplo, é uma frustração que eu tive, uma decepção, ou uma agressão, ou fato que marcou de forma muito profunda na minha vida, e se isso permanecesse de forma ativa, eu não teria como viver o dia a dia da minha vida. Eu estaria sempre mergulhado, como muitas vezes nós estamos mergulhados, nessas áreas do inconsciente. Então, quando ele vai dormir, nesse momento do sono, aí ele sonha. O que é que ele faz? Como ele anula a área do consciente, ele se projeta na área desse subconsciente ou do inconsciente. E nessas áreas ele vai buscar fatos que estão relacionados àquilo que ele aquilo que ele levou na hora que foi dormir. Por exemplo, uma grande frustração que eu tive no momento de hoje pode arrancar do passado outro fator
que tenha uma certa semelhança a esse fato. Eu estou arrastando do passado uma memória ou um pensamento que vai se coadunar com o pensamento presente. Vamos dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu tive uma decepção muito grande hoje, e nessa decepção eu me senti magoado, frustrado. E é natural que no momento em que eu vá dormir, eu arranque do passado, lá da área do inconsciente, algo que tenha acontecido comigo, que tenha exatamente uma semelhança a isso. E aí eu me projeto nessa área, como eu anulei a área do consciente, eu me projeto na área do inconsciente, e ali eu vou viver aquele momento, como se fosse realidade. Foi o que, por ser ateu e por ser uma pessoa totalmente cética a isso, foi aonde Freud não conseguiu ser muito feliz nessa área do inconsciente. Disse que dos casos de Freud, pelo menos 70% ele não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver. Porque ele passou, por exemplo, a filha dele mesmo, ele fez uma análise com ela durante 20 anos da vida dela, então nunca conseguiu resolver. Né? Pois porque ele não mergulhou onde ele deveria mergulhar. Uhum. E a gente vai agora exatamente na sequência entender isso. Foi quando veio Jung, que depois de um certo tempo ele... A interpretação dos sonhos. Neuroclínico, né? Ele era um neurologista, e ele fez... inclusive ele escreveu um livro que tem como título Sincronicidade, exatamente, para nos dar uma ideia do que seja isso. E Jung era muito mais espiritualista, inclusive, a mãe de Jung era médium. O pai era evangélico, era pastor, mas a mãe dele era médium e ele era uma pessoa extremamente voltada para o aspecto espiritual. E é exatamente aí foi quando ele lançou... Foi o choque dos dois, foi exatamente nesse ponto exatamente. aí. Né? E Jung trouxe para nós o que eles chamavam de o inconsciente coletivo. Ele achava que todas as consciências elas se localizavam numa única área. Ou seja, todos os pensamentos, todas as pessoas, elas projetavam os seus pensamentos e ali ficava arquivado. E aí ele criou o que ele chamava de arquétipos. Cada memória daquela, cada pensamento daquele criava um personagem. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um processo de uma separação conturbada. Então, ele, quando ele ia dormir, ele buscava naqueles arquétipos pessoas que tinham passado por essa mesma realidade. E ele trazia para aquele momento presente no seu sonho, consequentemente, esses fatores. Por exemplo, ele tinha um momento assim muito interessante. Por exemplo, eu sofri uma frustração muito grande, eu fui muito ofendido, me senti muito reprimido e retraído. E todas as vezes que eu passava por um momento desse quando criança, ou na minha área do inconsciente, minha mãe era a pessoa que me protegia, era a pessoa que me atendia, que me dava conforto e carinho. Então eu buscava aquele arquétipo, aquela figura de mãe para vir me proteger. Consequentemente, no dia seguinte, eu dizia que havia sonhado a noite toda com minha mãe, mas na realidade não foi com minha mãe, foi o arquétipo mãe que eu trouxe para fazer parte daquele momento, daquele meu sonho. E existe também uma coisa muito interessante, ainda com relação ao sono fisiológico, é que os nossos neurotransmissores, eles produzem uma substância chamada neuropeptídeos. Os neuropeptídeos, eles são sintetizados numa área chamada de hipotálamo. E por uma glândula chamada pituitária, esses neuropeptídeos são as moléculas da emoção. Eles trabalham com emoção. Então, tudo que nós projetamos em termos de emoção no nosso sonho vão para esta área e, consequentemente, através dessa glândula pituitária, migram para a corrente sanguínea. Por isso que muitas vezes nós temos as noites de sudorese, aquele sonho agitado, sentir muitas vezes o cortar da respiração, a agitação, muitas vezes sentimos muito preso. Exatamente, é uma reação fisiológica do sonho em seu corpo físico, porque aquilo vai para todo o sistema endócrino, inclusive vai principalmente para as células, e aquilo se manifesta como uma reação orgânica, mas a realidade dos chakras terminam envolvendo todo o corpo, a estrutura. Toda a estrutura passa a sofrer as consequências daquele sonho conturbado que você está tendo. Consequentemente, pode também acontecer no sentido contrário. E tudo isso, Vaguinho, ainda é parte de um sonho que não tem nada a ver com a projeção espiritual, porque esse sonho, consequentemente, são sonhos que ele diz, são sonhos em preto e branco. Sim. São projeções da própria mente. Um é fisiológico, o outro é psíquico. Mas me diz uma coisa, Dejane, nesse processo, por exemplo, o indivíduo está sofrendo um processo de obsessão.
E aí, será que isso não se... Esse processo dessa agonia e de todo esse desarranjo termina não se agravando por conta desse processo obsessivo? Ah, não tenha dúvida, porque quando você projeta a mente, e nós vamos ver mais adiante, para o mundo do inconsciente, consequentemente, você atrai forças que estão vibrando naquela mesma frequência de pensamento. Perfeito, porque perfeito. elas se intercruzam, essas ondas mentais. E aí você atrai, de alguma maneira, esse ou aquele que esteja naquela mesma frequência. Tanto pode ser por um processo obsessivo ou por um processo de auto-obsessão. Quando eu digo obsessivo, é quando você atrai ou convida um outro espírito, ou uma outra entidade, ou uma outra consciência, que vai interagir com você vibrando numa mesma frequência. Ou seja, passa a intensificar aquilo que você está sentindo. Aquela coisa desagradável. Desagradável, como eu digo, soprar a brasa que já está acesa. Pois é, com certeza. Então, consequentemente, isso também ocorre, está entendendo? É muito comum acontecer esses fatos. Os processos obsessivos se dão muito dentro dessa área. E muitas vezes a invigilância é a grande responsável para que isso ocorra de forma mais intensa. Então, por isso que Jesus fazia essa advertência do orar e vigiar, porque a oração é uma sintonia fina. A oração não é a verbalização de um texto, de uma reza, mas sim uma conversa que você tem com o divino, no caso com Deus, ou com aquela entidade espiritual que você tem ela como sendo sua aliada, sua amiga, e aí você começa a fixar a sua mente dentro daquele processo, obstaculando qualquer outro meio que venha. Por exemplo, muitas vezes uma mente conturbada, muitas vezes uma mente em desequilíbrio, com certeza ela está atraindo todo o processo de conturbação e desequilíbrio que estão no entorno dela. Vejam, se pergunta muito também que na hora que você se desdobra, você, nesse caso, já no mundo espiritual, você vai para lá, para o mundo espiritual, e está lá naquele mundo que alguns chamam de mundo astral, ou, cada um dá um nome que quer colocar aí. Né? E, na realidade, quando você chega lá, você depara com vários espíritos e também com várias situações. Muitas vezes você vai para assistir uma palestra, né? Porque muita gente diz assim, rapaz, eu sonhei assistindo uma palestra de um determinado pessoa que eu não conheço. E eu saí de lá, aprendi algumas coisas no mundo espiritual. Outros dizem, não, eu fui trabalhar, eu fui para um hospital, eu me senti cuidando de pessoas, né, tratando delas, etc. e tal. Outros já vão-se embora para um lugar tenebroso, para um lugar muito ruim e tal. Já no processo, não mais no processo fisiológico, mas já no processo espiritual. Isso acontece? Acontece. Veja bem, nós temos dois tipos de sonhos. Nós temos o sonho retrocognitivo, que é aquele que se volta para o nosso passado. São aqueles sonhos em que você vê no mundo passado, muitas vezes em lugares muito mais atrasados, as vestimentas. Sim. É quando você se projeta numa área do passado. Isso tanto pode ser de natureza psíquica, como pode ser de natureza espiritual. Porque o sonho fisiológico, aquilo que eu disse, é apenas um processo cerebral. Ele não se processa dentro dessa área da psique e muito menos na área espiritual. E nós temos os sonhos premonitórios, aqueles que as pessoas preveem coisas que vão acontecer. Então vamos explicar bem isso. Veja bem, o sonho propriamente dito, o sonho espiritual, que é esse desdobramento, né, esse afastamento, essa emancipação temporária do espírito, porque veja bem, o espírito ele está preso ao corpo físico por um liame, que a gente chama cordão de prata. Só no caso de uma morte definitiva é que esse cordão ele é rompido, como se fosse o cordão umbilical. Sim. Então o espírito pode se afastar dele o tempo que quiser e o quanto ele quiser. E, consequentemente, ele estará sempre ligado ao corpo físico. Por isso que quando qualquer pessoa que esteja sonhando, ao você tocar nela, o espírito volta rapidamente. Porque ele tem que estar naquele local exatamente para cumprir a sua missão. É uma questão de pensamento. Também, né? Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes vão dormir e aí, na área do inconsciente, que muitas vezes está todo o seu passado, sim, naquele momento de desdobramento, ele penetra nessas áreas e vai exatamente visitar lugares aonde ele já esteve. Ele vai se projetar naqueles lugares, ele vai fazer visita, isso tudo de acordo com o processo mental. E aí ele começa a trazer para aquele momento presente
todas as suas realidades do passado, principalmente as frustrações, como nós vimos, como sendo um processo de natureza psíquica. Perfeito. Esses sonhos, que eles chamam muitas vezes de déjà vu, né? Já aconteceu, e consequentemente aquilo está se reproduzindo. Por quê? Porque quando o espírito ele se delibera, que ele sai, como eu digo, quando ele sai do casulo, da caixa craniana, e passa a se projetar unicamente como uma mente, a mente ela ocupa todo o espaço, né? Ela não tem um espaço definido. Por quê? Porque ela já não obedece à ideia de espaço e tempo, porque nós vivemos num mundo onde espaço e tempo é o que determina o nosso processo de vida. Nós estamos diretamente ligados. E outra coisa, temos uma noção unicamente linear de espaço e tempo. E é exatamente quando nós temos os sonhos premonitórios. Então, o que acontece? Quando o espírito ele se emancipa, ele amplia em muito a sua visão. Ele sai da linearidade do espaço e do tempo e passa a ver tudo de uma maneira muito mais abrangente. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente esteja aqui, eu e você, verificando uma pessoa se deslocando na nossa frente. Essa pessoa ela sai de um lugar, passa por um lugar e chega a outro lugar. Então, naquele momento, eu estou vendo ela saindo, mas eu não tenho a noção de onde ou por onde ela vai passar, nem aonde ela vai chegar, porque eu estou observando ela linearmente. Sim. Mas vamos supor que a gente esteja lá em cima do Morro Bom Jesus, com uma luneta. Então, se você saiu de um lugar, eu estou vendo de onde você está saindo. E pela altura e pela abrangência da minha visão, eu estou vendo por onde você vai passar. E mais adiante eu estou vendo aonde você vai chegar. É como se eu tivesse, naquele mesmo momento, ideia de presente, passado e futuro. O momento presente, o momento em que você está vivendo esse presente e o momento futuro. Por exemplo, se existir um perigo, alguma coisa, de lá eu vou ver o iminente perigo que você poderá enfrentar. O que eu não veria com a visão linear. É exatamente isso que acontece quando o espírito se emancipa e ele tem essas visões premonitórias. Mas isso não significa que se caracterize como uma verdade, porque isso é uma possibilidade. Até porque, veja, se eu estou vendo você caminhar em direção a um precipício, e eu estou vendo esse precipício, vários fatores podem acontecer para você não cair. Você pode parar, você pode mudar de caminho, ou seja, não podemos generalizar nem definir esses sonhos. São premonições, são fatos que acontecem. Inclusive, é muito elucidativo a gente usar, no caso, a física quântica. Por quê? Porque, na realidade, tempo não é o que a gente pensa. O tempo só existe para o observador. Dependendo de onde você esteja, é que você define o tempo. Entendeu? Porque as pessoas, assim, o mundo, as dimensões, não, nós temos vários mundos. Dimensão é uma coisa totalmente física. Sim. Entendeu? A dimensão é altura, largura e profundidade. São as três dimensões mas quando você sai dessa realidade, teu pensamento. Tudo, por isso que o mundo quântico ele não respeita nada disso, porque é um mundo de possibilidade. Tudo é de acordo com o que você percebeu. E o que é mais interessante é que o observador não é mais um observador. Ele é um participante do fato. Então, na hora que eu vejo um fato, eu já estou inserido nele. Por isso que essas pessoas trazem esses pensamentos e principalmente esses sonhos que chamam de premonição. Agora, há um fator também interessante, é quando as pessoas dizem assim, eu sonhei, eu não sonhei, eu não me lembro, porque o que acontece? São duas realidades bem diferentes, a realidade mental e a realidade cerebral. Cada um trabalha dentro de um limite de velocidade, de compreensão, de estabilidade. O pensamento ele é dinâmico e tem uma dinâmica muito maior do que a gente possa imaginar. Muitas vezes ele concatena uma série de informações que o cérebro não está receptivo ou não tem como comportar. Mas ele sonhou. Aquilo vai para uma área do seu inconsciente e ali fica guardado. Consequentemente, em algum momento, em algum instante, aquilo poderá irromper e traz para ele uma realidade. Agora, o que é que eu posso dizer de um sonho, quando eu considero ele como um sonho fisiológico, um sonho psíquico ou como um sonho espiritual? O que vai definir é a realidade que ele se apresenta para mim. Porque o sonho espiritual ele é colorido, ele é um sonho cheio de detalhes, ele mostra a gente coisas que o outro não mostra. Por exemplo, ele mostra muitas vezes o aspecto físico, uma roupa, um detalhe, o cheiro, e consequentemente só você é que pode, ao acordar, dizer se realmente você teve um sonho
psíquico, um sonho fisiológico ou um sonho espiritual. Dejan, já tem algumas perguntas aqui, várias pessoas entraram, né? Aqui estão junto conosco, desde Flaviana, Nadiane, Edmilson Filho, Gilma Leonel, Antônio Cerqueira Costa, Zé Marculino está dizendo aqui, boa noite aos amigos, que Deus ilumine vossa palestra, mas não é palestra, é entrevista, mas está valendo. Que né? bom, Onde o Espiritismo Obrigado, é o tema geral em vários aspectos. Tiago, Moema Duarte, Risonete, Firmo Filho, Meire Barbosa, Ed Lira. Aí, Ed Lira está aí nas paradas. Mayra foi que fez a primeira pergunta, tá certo? Então, Mayra está perguntando, o que eu estou entendendo é isso, porque ela fez uma pergunta assim meio solta, eu não sei se foi no momento que você falou alguma coisa que ela pegou. Ela botou assim, só podemos ir durante o sono, ou eles também podem vir enquanto estamos acordados no intuito, por exemplo, de escrever. Eu acho que é a questão mediúnica. As pessoas confundem muito isso. Viu, Dejan? Muitas pessoas acham que, por exemplo, para a gente ter sonhos lúcidos lá desdobrado, de forma desdobrada, né? Você está no mundo espiritual, você precisa ser médium. E eu acho que são duas coisas bem diferentes. Eu queria que você primeiro explicasse esse da Mayra Cavalcante Nunes. Mayra, por favor. Veja bem, Mayra. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado por estar nos assistindo. Veja bem, Mayra. Aí já é um fato completamente diferente. Nós falamos aqui, logo no início, de uma coisa fundamental, que é o transe. O que é o transe? O transe é um estado de baixa frequência mental. É quando a gente sai dessa realidade e se projeta numa realidade completamente, ou mais, muito mais espiritual. Porque, na verdade, nós somos espírito. Por isso que as pessoas dizem assim, por que é que eu não vejo espírito, por que é que eu não sinto? Porque você é uma pessoa extremamente materialista. Quem é materialista só vê a matéria. Lógico. Quando você começa a desenvolver os seus potenciais de natureza espiritual, você começa o que a gente chama de se desdobrar, se emancipar. É como se o espírito tivesse preso e aos poucos ele fosse se libertando. E aí uma força maior domina sempre uma força menor. Aí quando vem exatamente os fatores anímicos e mediúnicos. Sim, perfeito. Anímicos é da própria alma. Você pode psicografar animicamente. Como? É como a gente falou agora com o sonho. Você pode trazer de uma realidade passada, uma experiência que você teve, e, consequentemente, você projetar ela no momento presente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Recentemente, eu até comentei certa vez, é um garoto, filho de um médico, o pai participando de um congresso no México, e esse garoto simplesmente tomou o microfone e falou por mais de uma hora sobre um tema médico que chamou a atenção de todos. Terminado aquele discurso dele, ele simplesmente parou como se nada tivesse acontecido. E o que é que a gente entende? Exatamente memória extracerebral? Que ele foi buscar no inconsciente, nos seus arquivos, aquilo irrompeu, não é fato comum, porque essa área ela é muito restrita para não interferir com a nossa experiência presente, mas ele conseguiu com que ela se manifestasse. E com certeza ele já foi médico em uma experiência passada, sim, porque ele não teria de onde tirar essas informações. Entendeu? Consequentemente, isso acontece demais. Pode ser um fato mediúnico também, Dejan? Por exemplo, o cidadão está ali e de repente ele é um pedreiro e ele está falando sobre medicina ou física nuclear e tal, e ser um espírito que está através dele transmitindo a mensagem. Aí, nesse caso, ele é apenas um médium, né? Ele é um canal. Ele é um mediador, ele é um canal. Psicofonia. Para que o espírito se manifeste através dele. Porque, gente, é muito importante a gente entender que os espíritos, eles não podem se manifestar, nem se estabelecer na nossa experiência, se eles não tiverem um meio para isso. Para isso, ele precisa de um de nós, quer dizer, através de um médium, para que ele possa trazer as informações que ele precisa. Nós seremos apenas o intercomunicador, sim, daquilo que ele está processando como ideia. Ou através da escrita, a psicografia, ou através da fala, da vidência, enfim. São faculdades inerentes ao médium, dependendo de cada médium.
Chico Xavier era o único que tinha todas essas faculdades Sim. afloradas. Além de tudo, era paranormal, também anímico. Ele, quer dizer, era tanto anímico como mediúnico, era Ele uma. possuía todas as faculdades. Isso é um saibaba da vida também, tinha Exatamente. todas essas possibilidades. O Cristo também, porque ele Mais do que conversava com os espíritos do lado, né? Conversava com os parceiros dele de espiritualidade, via também os espíritos mal intencionados, mas ele tinha a faculdade paranormal e sensorial como espírito puro, o mais puro que pisou na Terra. Então, na realidade, ele tinha tudo, né? Na verdade. Deixa essa questão que como é, a Maria Cavalcante perguntou. Mayra Cavalcante. Mayra, desculpa. A Mayra, ela perguntou exatamente isso, que se isso pode acontecer também acordado, também no estado normal. Isso pode acontecer. Tanto no estado de lucidez, o estado em que você está acordado, como no estado onírico, que eles chamam de sono. Entendeu? Isso tanto pode ser visto de uma maneira ou de outra, ou como um fator mediúnico ou como um fator anímico. Pronto, olha, Dona Risonete fez uma pergunta também aqui. Eu tenho sonhos iguais, da mesma situação. O que isso quer dizer? Veja bem, esses sonhos que são sonhos remanescentes, insistentes, com certeza são projeções mentais que estão, de alguma maneira, se fixando na mente dele. Muitas vezes é uma preocupação, muitas vezes é um pensamento, porque é o seguinte, veja bem, todo o nosso cérebro, ele cria o que ele chama de redes neurais. Essas redes neurais, elas são redes que trabalham por repetição, consequentemente elas entram no automatismo. Por exemplo, aquilo que a gente faz todo dia, repetido, para que todas as vezes o cérebro não tenha que processar as sinapses, então aquilo cai naquilo que ele chama de piloto automático da mente. E, consequentemente, isso se dá também nos nossos pensamentos. O que eu sugiro à dona Risonete, se é um sonho bom, que ela permaneça com certeza, ele. Né? Se for um sonho desagradável, que ela mude sua forma de pensar, porque é muito importante, na noite de sono e de sonhos, a forma como a gente vai se deitar. Nunca leve para a cama problemas, nunca leve ao dormir processos que sejam muitas vezes desequilibrantes, desarmônicos, o estresse, a angústia, a ansiedade, tristeza, porque você vai dormir com esses fatores totalmente ativos na sua área do consciente. Quando você anula a área do consciente, isso vai para a área do seu subconsciente. E, consequentemente, aquilo ali fica transitando naquela área. Quando você perde a área do consciente e entra nessa área, você vai buscar isso como realidade presente. Como eu disse, são os processos que acontecem normalmente dentro do nosso cérebro. São as sinapses que se associam aos processos neuroquímicos. Perfeito. Veja, uma outra coisa, a gente sabe que no Livro dos Espíritos está muito bem definido isso, a partir da pergunta 400 em diante, né, naquele capítulo que fala do sono dos sonhos, Kardec explorou muito bem isso, né? E foi, eu acho que assim, a primeira vez que alguém falou disso de uma forma mais tocando na parte espiritual. E ele fala de todos os processos e tudo que você passa durante o dia termina influenciando o que é como você falou agora há pouco, termina influenciando na qualidade do seu sono, né? E os sonhos que você tem. E você sabe que a definição desses sonhos, para que sejam realmente espirituais, como eu falei, está num hospital, está numa palestra, está conversando com alguém, está batendo um papo com a sua avó que já se foi para o plano espiritual, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o filho. Como é que você define isso de uma forma muito clara, que você diz assim, puxa vida, realmente eu tive esse sonho com essa pessoa. Não foi só uma impressão, não foi só porque eu tenho muito desejo de falar com ele e que aconteceu isso. Por favor. Veja bem, na física quântica, voltando a ela, a gente sempre diz que ela é um mundo de possibilidades que se contracena com o mundo da nossa realidade. Ou seja, eu sempre digo, todos os nossos sonhos, eles são verdades que precisam ser concretizadas. Só precisa a gente viabilizar essa concretização. Por exemplo, se você deseja ter uma coisa, esse seu desejo passa a nutrir uma energia, ou movimentar uma energia, para que isso seja cada vez mais formatado como realidade dentro de você. Um sonho espiritual, que é uma projeção verdadeira do espírito, ele traz toda uma realidade
como eu disse, os detalhes. Porque quando você projeta um sonho dentro de uma natureza psíquica, ela não tem a riqueza que tem, porque ela está presa ainda a alguns outros fatores da própria natureza do inconsciente, do consciente, do subconsciente. Aquilo, e eu estou preso ao cérebro. No sonho espiritual, tanto você se deslocando ou alguém se aproximando, tendo esse contato, você vai ver uma realidade que está muito ligada ao seu dia a dia, uma realidade presente. Por exemplo, geralmente quando a gente sonha com essas pessoas, elas trazem marcas que a gente já tem delas. Elas muitas vezes dizem coisas que marcam ou que estão muito presentes na vida da gente. Ou então revelam alguma coisa que você ainda não sabe. Que você não sabe. Aí onde eu estava dizendo, são os sonhos premonitórios, porque elas estão exatamente numa realidade onde tempo para ela não é linear como é para nós. O tempo para elas tem uma coisa bem, tem uma percepção bem diferente, porque, como eu disse, tudo está nos olhos de quem vê e tudo está voltado para o observador. Se ela está numa área onde ela tem uma amplitude maior da sua visualização, ela está vendo mais coisas. Ela tem o poder de nos alertar, dizer, olha, não vá por esse caminho, porque eu estou vendo que adiante tem um precipício. Ela está vendo, porque ela está lá em cima. E vendo de cima, ela vê muito bem o que está logo abaixo. Perfeito. E, consequentemente, isso também pode acontecer no sentido contrário. Quer dizer, aqueles sonhos catastróficos que nós percebemos, por exemplo, se você meter a 1996, quando houve aquele acidente terrível com os Mamonas Assassinas, onde momentos antes, coisa de um dia, 2 dias antes, um dos participantes do grupo disse: eu tive um sonho, e isso foi gravado, né? Se eu tive um sonho com um avião caindo e a gente morrendo, todo mundo, foi um sonho muito estranho, eu estou muito agoniado, porque aconteceu, e com um dia depois ou 2 dias depois aconteceu a tragédia. Exatamente, esses sonhos premonitórios, eles são complexos, né? Porque eles nem sempre podem ser uma realidade. Sim. Pode ser um fator de uma impressão. Sim. Por exemplo, você, como eu disse, você está muito preocupado com uma determinada coisa e, consequentemente, até mesmo no momento de um desdobramento, você se projeta numa área onde essas coisas acontecem de uma maneira mais evidente. E vamos definir direitinho, né? Isso não é mediunidade. Não, isso não exatamente... A mediunidade, Vaguinho, é quando você é utilizado por uma entidade espiritual para manifestar um desejo do espírito, não é seu. Então, vamos entender, gente, direitinho, porque muitas pessoas confundem isso, e aí quando chega alguém contando um sonho, principalmente na casa espírita, a gente vê isso direto, né? Chega na casa espírita contando um sonho e tal, aí a pessoa não estuda direito e tal, e chega a dizer, olha, você tem mediunidade, precisa se desenvolver. E aí, de repente, não tem nada a ver com isso. Você está tendo sonhos premonitórios, ou não, mas que é uma coisa que está lhe perturbando, e você precisa cuidar disso, mas não necessariamente seja uma mediunidade. Você pode até ter a impressão de que está tendo uma comunicação, quando você pode estar trazendo do seu inconsciente uma realidade que é sua, de uma experiência que você já passou. Porque, inclusive, um detalhe muito grande, muito interessante, Vaguinho, é que todo o sonho psíquico, ele só projeta aquilo que já aconteceu. Perfeito. Entendeu? Ele não tem o poder de elaborar coisas novas, porque a mente, ela que emite para o cérebro todas as informações que ele precisa. Ou seja, o cérebro, ele despacha a mente. Então, ele não tem o poder de criar nada a não ser que seja antecipadamente enviado pela mente. Perfeito. Então, o que acontece? Quando a mente ela se desloca do cérebro, ela é livre. Ela tem uma amplitude, como eu disse, muito maior, porque ela ali estava presa, agora ela está liberta. Perfeito. E, consequentemente, ela aumenta e amplia muito, porque o corpo físico, ele se manifesta e trabalha através dos 5 sentidos. Quer dizer, temos mais 5, mas os 5 são mais conhecidos. Sim. Então, o que acontece? Quando essa mente sai dali, ela passa a ver por todos os lados. Não são mais os 5 sentidos que vão apenas limitar sua capacidade de ver. Consequentemente, isso faz com que ela amplie muito o seu potencial de entendimento e de projeção. Então, é o que eu digo, o sonho, ele não deixa de ser uma projeção mental. Uma projeção mental de natureza cerebral, quando ele é de natureza unicamente orgânica. Entendeu? Que são os sonhos fisiológicos. Dejan, me diga uma coisa, e em relação aos sonâmbulos, Dejan, muitas vezes a gente vê, eu mesmo
fui sonâmbulo, sou de vez em quando eu me levanto, nem abrir os olhos eu abro, eu saio no escuro dentro de casa com os olhos fechados e simplesmente eu ando. Né? Bom, como eu me livro dos móveis e tal, né? A gente sabe como é, mas isso é uma coisa que é bem complexa, as pessoas às vezes não entendem. O meu filho também é assim, Vinícius e tal, tem realmente essa coisa de se levantar e muitas vezes com os olhos fechados, diz que tem uma pessoa ali que está falando com a pessoa. Quando eu era criança também, eu tinha um contato até com monstros, né? Eu brigava com monstros no corredor de casa, a mamãe dizia isso direto. O que significa isso? Se enquadra nesse processo do sonho ou não? Como é esse mecanismo? Porque muita gente tem... Eu não sei como me perguntar ainda aqui, porque muita gente tem isso, né? Olha, veja bem. O sonambulismo é um estado alterado de consciência. É um estado anômalo. E é mediúnico ou não? Não. O sonambulismo, ele é praticamente, totalmente, ele é anímico. Ou seja, é como eu digo, quando você vai dormir, quando você começa a produzir a melatonina, você começa anulando a sua capacidade perceptiva, que é através dos sentidos naturais. Perfeito. Você está dormindo, você não está mais vendo, você não está mais ouvindo, você não está mais sentindo. Consequentemente, ele mergulha numa área do inconsciente. Ali ele desperta. Naquela área ele desperta. E a prova é tanta que ele responde a pergunta tudo. É verdade. Ele está vivendo fora da realidade consciente, mas ele está dentro de uma realidade dele. Porque a gente não viu que no cérebro nós temos a área do inconsciente, do consciente, subconsciente e o inconsciente. Sim. O subconsciente é o nosso arquivo, são o nosso arquivo de memória mais presente. É de um mês passado, por exemplo, é aquilo quando você se lembra do que você comeu na hora do almoço de ontem. Mas quando você mergulha para o inconsciente, tudo é muito distante. E, consequentemente, nessas áreas, ele começa a transitar, ele começa a fazer tudo o que ele tem vontade de fazer. Ou seja, ele foi dormir numa área, despertou numa outra. Mas ele está ativo. Ele faz, ele anda, por isso que você tem que ter muito cuidado. E esses contatos com os espíritos também. Ele faz tudo. Agora, quando ele se projeta para uma dimensão do mundo espiritual, aí isso já passa a ser visto de uma outra maneira. Sim. Deixa de ser um fator de sonambulismo para ser um fator de uma projeção mental. Aí pode surgir a comunicação com outras entidades. Inclusive, você pode transmitir através do Kardec citou muito isso, principalmente na revista Espírita de 1864, se não me falha a memória. Ele teve um contato com um sonâmbulo, e o sonâmbulo, além de ter toda a parte anímica, também começou a transmitir mensagens de um espírito. Aí sim enquadra no processo mediúnico, que é medianímico. Tanto é mediúnico como ele pode ser anímico. Exato. Porque, Vaguinho, isso é de uma complexidade muito grande, sabe? Esses fatores precisam ser muito bem estudados, muito bem delineados, porque o problema todo é que as pessoas elas não querem estudar. Sim. Então fazem uma confusão enorme isso que seja mediúnico. É uma salada, viu? Aí começa a jogar tudo no aspecto mediúnico e, consequentemente, fazem uma confusão. E o que é pior, Vaguinho, perturbam mais ainda a pessoa que não entende. Pois é. Entendeu? Isso faz com que elas passem a imaginar uma coisa que muitas vezes não está acontecendo. Isso, perfeito. Entendeu? Isso tudo está dentro dessa parte. Agora, lembrando sempre que o sonho é uma projeção mental. Tudo é de natureza mental. Apesar de que o mesmo sonho fisiológico não deixa de ter o fator mental. Por quê? Porque nesse caso aí a mente está acoplada ao cérebro. Lógico. E ela está emitindo todas as suas sensações. E também sensações. Pode sofrer influência dos espíritos, porque os espíritos estão em tudo. Os espíritos estão em toda... Nós não só somos influenciados pelos espíritos, nós somos influenciados por toda uma realidade na qual nós vivemos. O mundo ele é uma grande teia onde todos nós estamos envolvidos nessa teia. Com certeza. Bom, é um assunto tão bom no mundo que se a gente pudesse, passava a noite todinha aqui batendo papo sobre sono e sonhos. Exatamente. Porque realmente é muito rico e muito promissor, a conversa é muito gostosa, né? Mas um dos pontos que as pessoas perguntam, só para a gente fechar esse nosso bate-papo, é em relação àquilo que você começou a dizer, né? Muita gente diz assim, Wagner, eu sonhei com uma cobra, o que é que tem a ver? Eu fico morrendo de rir, porque dá vontade de soltar uma piada, né? E você fica, lógico, não vai fazer uma coisa dessa,
Mas você fica achando engraçado, porque as pessoas querem como é motivo e querem significado para tudo. E é interessante que você tenha essa curiosidade, porque a curiosidade faz da gente o que a gente é como seres humanos. Nós somos curiosos em relação a tudo isso. Mas muitas pessoas querem adivinhar porque acham que sonharam no jogo do bicho e que aí vão jogar para ganhar dinheiro. Tem outros que dizem que sonham, aí dizem assim, não, eu sonho com cobra, então é uma traição que vai acontecer comigo. Outras pessoas, bom, se dá significado a tudo. E tem os espertalhões por fora que se aproveitam dessa situação para estar interpretando sonho e ganhando dinheiro em relação a esse tipo de coisa que acontece. E tem sonhos, veja bem. Na própria química, nós sabemos que Kekulé, ele sonhou com a cadeia do benzeno, que era exatamente ele querendo descobrir a forma do benzeno, e ele viu que era uma cobra mordendo o seu próprio rabo. Sim. Aí ele idealizou aquele hexágono, que foi a cadeia do Exatamente, benzeno. isso. O próprio Mendeleev, né? Ele sonhou com a tabela periódica e ele projetou ela. Então, são sonhos e sonhos. Essa Entendeu? coisa da tabela periódica, a sonho da tabela periódica, com certeza ele veio de uma outra esfera. Exatamente. Aí não deixa de ser uma projeção do mundo astral, né? Isso, com trazendo certeza. para essas entidades. Ou então até uma memória extracerebral de um outro planeta onde ele trouxe aquilo qualquer tudo. coisa nesse sentido. Aí porque é por isso que eu digo que são muitos os fatos. Tem muitos muita os coisa casos. para estudar. Agora, né? eu digo sempre, nunca se deixe levar pelas mistificações, pelos enganadores, lembrando sempre, não existe interpretação do sonho. A única pessoa que pode interpretar seu sonho é você. É você mesmo. Você vai dizer a realidade que ele apresenta. Toda vez que alguém me pergunta, eu respondo exatamente. Eu digo, o que é que você acha que foi? Veja bem, né? Então, uma das coisas muito importantes na fixação do sonho é quando ele permanece durante muito tempo na memória da gente. Isso é muito importante. Muito bom. Tem muitos sonhos que são sonhos de revelação mesmo. Sim. Que eu ainda hoje eu tenho eles muito vivos dentro de mim. Então eu sei que esse sonho não foi somente uma projeção do cérebro, nem foi do psiquismo, mas foi uma projeção do próprio espírito, desdobramento, pela emancipação, porque eu sei o quanto eu vivi. E eu tenho isso demais, você não sabe a quantidade de fatos que eu associo a esses sonhos espirituais. Eu também sou a mesma coisa. Viagens, entendeu? A gente faz muitas viagens, muitas vezes eu me vejo em lugares totalmente diferente do que eu podia imaginar, uma realidade, eu chego a sentir odores, muitas vezes eu sinto o sofrimento daquela pessoa quando se trata de um sonho que a gente vai socorrer alguém, porque veja bem, quando você vai dormir, é muito comum que você vá trabalhar no mundo espiritual, porque veja bem, o corpo, principalmente a gente que trabalha muito na área espiritual, termina indo trabalhar lá depois. Não tenha dúvida. Inclusive, esses sonhos, eles nos trazem uma resposta muito interessante no dia seguinte. Muitas vezes a gente acorda com uma disposição maior, como se a gente tivesse praticado um grande bem. Exatamente. Muitas vezes a gente pode acordar de maneira contrária. Porque tem gente que diz isso, né? Diz, rapaz, eu vou dormir, aí eu vou lá, vou trabalhar. Eu digo, gente, o trabalho do espírito não cansa, ao contrário, é renovador. Você se sente muito bem quando você volta do sono e tal, você se sente compensado, né? Se sente bem, tranquilo. Um sono reparador. Por isso, gente, que eu também peço a vocês, a título de orientação, que cuidado muito com a alimentação noturna, porque o corpo, ele é quem recebe o último impacto de tudo que a gente imagina, que a gente pensa. Ele é o nosso filtro de retenção. Então, muitas vezes a pessoa come à noite uma comida que não deveria comer, e ao invés do corpo se restabelecer, se harmonizar quimicamente, porque tudo é químico, né? Lógico. Então ele vai estar processando aquele alimento. Quer dizer, ele vai estar trabalhando no estômago. Aí você não termina não se libertando. Ele não deixa que o espírito se emancipe. Isso. O espírito fica, mesmo se deslocando ou se afastando, mas fica muito preso a ele, porque ele não encontra forças para ir para os lugares onde ele deveria ir. Porque o corpo está lá. A frequência mental está muito limitada.
as vibrações não permitem que ele se distancie, e aí é uma noite de muita preocupação. Uma coisa também muito importante, né, DG, é a gente sempre cuidar dos pensamentos e Vigiar. das emoções, vigiar sempre, porque geralmente tudo que a gente tem vício, tudo que a gente tem de complexo, nossos defeitos base, né, nossas falhas base, elas se revelam muito nos sonhos, porque aí você termina correndo, por exemplo, se você for um viciado em sexo, você termina batendo em alguns locais que não são nada bacanas, né? Você vai... E trazem, né, consequências muitas muitas vezes danosas, vezes, né? A pessoa exato. muitas vezes não vê, é porque ela não entende, não estuda, não percebe, mas tudo isso é muito evidente na vida de cada um de nós. E que a gente precisa entender que a vida é um projeto que todos nós temos, da individualidade de cada um, mas a gente tem todos os dias que lutar contra o maior inimigo, o maior inimigo que a gente tem, que é essa luta interpsíquica. É a gente mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? É uma coisa mais fantástica. Então, vigiar, perceber, olhar, verificar, tudo isso é muito importante na vida de todos nós, sabe? Essa semana eu vi uma mensagem muito bonita, diz assim, o melhor lugar é onde eu estou. O melhor momento é o presente, né? A minha melhor companhia é a minha consciência tranquila. E a minha maior riqueza é a paz interior. Fantástico. Eu acho que isso tudo dá a gente uma ideia do que seja a vida de cada um, né? Para que tanta correria, porque tantas coisas que a gente busca, se isso não tem o menor sentido, quando o projeto da vida é exatamente esse. A gente buscar aquilo que na realidade nos faz crescer e construir uma vida digna, uma vida tranquila, e carregar dentro de nós o maior tesouro que nós possuímos, que é, como eu disse agora, a nossa paz interior. Uma pessoa em paz, ela dorme em paz, ela tem bons sonhos. E fica tranquila, sempre vive em paz. Bom, gente, nós estamos mais uma vez encerrando nossa Hora do Chico, hoje com um tema fantástico, um tema extremamente esclarecedor, né? A gente sempre fica muito contente de poder passar as informações para vocês. E, na realidade, eu acho que é essa a nossa missão, né? De estar aqui sempre informando de uma forma muito simples, muito objetiva, muito direta, porque a gente não fica com enrolações e tal. A gente vai direto ao assunto e termina resolvendo muitas vezes e tirando as dúvidas, muitas vezes, de pessoas que têm dúvidas, realmente. E esse projeto da Hora do Chico, através da internet, é uma coisa maravilhosa, que a gente pode realmente se comunicar com todos de uma forma muito democrática, não precisa de nenhum canal de televisão. A gente mesmo fez um canal de televisão da gente, né? Então, quer dizer, fazendo realmente uma comunicação boa para todo mundo. Eu sempre costumo falar para todos que tudo que a gente grava, tantas palestras lá do Chico, como a Hora do Chico, qualquer coisa que a gente grava ao vivo, gente, fica sempre gravado, guardado, e sempre está ou no canal de Dejan, que é o Dejan Dantas, ou então no meu, que é Prof. Wagner Andrade. Entrou lá, você vai ver lá essa cara feia lá, e você é só clicar que você vai ver um monte de vídeos e tal, tanto meus quanto de Dejan, ou nosso, de um e do outro ao mesmo tempo. Então, na realidade, se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal. Quando a gente publica o vídeo, imediatamente você clicou lá no sininho do YouTube, você sempre recebe a comunicação dos vídeos que nós publicamos, tá certo? Então, é interessante, o Dejan Dantas ou então Wagner Andrade, vai sempre encontrar. E lembrar que a partir de hoje, todos os nossos programas serão às quintas-feiras, às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite. Isso. E agradecemos mais uma vez aos amigos e aqui os internautas que sempre estão nos acompanhando. Bom, muito obrigado, gente. Olha, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos até aproveitar e já fazer uma divulgação do brechó, né? Nós teremos brechó domingo agora, quer dizer, no dia 9, no dia 9 de junho, nós teremos o brechó lá na Feira da Coab 1 e 2. Na Feira da Coab 1 e 2. E nós vamos ficar exatamente no pátio da Associação dos Moradores. Lá. Pronto, veja, no pátio da Associação dos Moradores. Gente, isso nos ajuda muito a sustentar a nossa estrutura lá do Chico, né? A gente precisa muito desse tipo de coisa. A gente faz o brechó, vende as roupas num preço muito baratinho e tal. Tem gente que encontra
verdadeiras relíquias no nosso brechó. Graças a Deus, as pessoas que doam as roupas para o nosso brechó são pessoas que realmente fazem questão de dar roupas novas, boas e tal, e que você encontra lá com um preço muito acessível. Então, todos que quiserem participar do brechó, vai ser na Associação dos Moradores, lá da Coab 2. Então, no domingo, dia 9. Dia da feira, né? No dia da feira, no dia 9. Então, quer dizer, vai estar cheio lá e tal. É bom boa. porque vai ser muita coisa boa, muito interessante. Nós estaremos lá, eu e o Dejan. Né? É uma forma de ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho. Nós não temos dízimo, não temos nada. Exatamente. Nós somos uma casa que, graças a Deus, a gente vem se mantendo. Porque a espiritualidade ajuda um bocado, né, Dejan? Mas, na realidade, a gente não pega dinheiro de ninguém, a gente não trabalha. Dinheiro. Lá é proibido pedir dinheiro. Né? Eu acho que a única coisa que as pessoas precisam pagar lá hoje, porque a gente está sem patrocínio da água mineral, e as pessoas precisam pagar a água fluidificada. Mas o restante é tudo de graça mesmo, de graça a gente recebeu, de graça a gente doa, tá certo? Então, esse é o nosso projeto, só passando a agenda lá do Chico. Na segunda-feira, como a maioria já sabe, nós temos o nosso hospital espiritual, começando a partir das 18 horas, mas as pessoas chegam bem antes para poder dar um nome e tal, entrar na primeira turma, tal, mas nós funcionamos a partir das 18 horas e vamos até a última pessoa ser atendida lá, com o hospital espiritual, que é exatamente o tratamento magnético. Né? Na terça-feira nós temos o nosso Sérgio Murilo com o livro Um Mundo Maior, do Francisco Cândido Xavier, psicografia dele pelo espírito de André Luiz. Na quarta-feira nós temos, a partir logo da manhã, né, das 9 horas da manhã, o atendimento fraterno, que é o Dejan que faz. É exatamente a preparação, gente. O atendimento fraterno para que serve? O atendimento fraterno ele serve para exatamente Dejan fazer uma avaliação de cada pessoa que procura com os problemas que tem, para que a gente coloque no dia da segunda-feira, que é o dia do hospital espiritual. Ali ele vai analisar os chakras, vai ver o que está acontecendo, e nesse processo da análise dos chakras, ele preenche uma fichazinha, coloca o nome de vocês, e aí na segunda-feira vocês são atendidos lá pela equipe de magnetizadores, tá certo? Na quarta-feira ainda nós temos às 2 horas da tarde a palestra. Às 3 horas da tarde nós temos o tratamento magnético, certo? Às 19 horas nós temos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Às 20 horas sempre uma palestra e às 21 horas também passes magnéticos. Na quinta-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com o Renato Cabral. Na sexta nós estamos sem atividade à noite, né, Dejan? Porque deu uma parada no estudo do livro Ação e Reação. No sábado nós temos a palestra, nós temos a evangelização infanto-juvenil às 15 horas, nós temos a palestra à noite às 20 horas e assim termina a nossa programação do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, tá certo, pessoal? Então, um forte abraço para todos vocês, muito obrigado novamente pela frequência do nosso canal, né? As pessoas estão acessando bastante, fazendo perguntas e isso nos deixa muito felizes. Um beijo no coração de vocês, namastê, até a próxima comunicação.